A jornada do milionário e a amizade com o mendigo negro. Cláudia Mendonça sempre foi uma mulher admirada por todos. Com seus 83 anos e uma vida marcada por estabilidade, seu casamento com José parecia um conto de fadas. Vivendo em Ribeirão Preto, todos acreditavam que ela tinha a vida perfeita. Até que um dia, um envelope sem remetente mudou tudo. As fotos que encontrou dentro mostravam José e Ana Laura, sua madrasta. O mundo de Cláudia despencou. Seu coração, outrora leve, pesava como chumbo. A traição estava estampada diante de seus olhos e para ela foi um soco no estômago. No dia do aniversário do pai de José, a raiva ferveu dentro dela. Cláudia havia planejado um escândalo, o tipo de escândalo que todos comentariam na cidade por meses. Mas quando chegou ao salão decorado para a festa, com balões e sorrisos, uma calma surpreendente a envolveu. Aqui estava a chance de fechar a porta de vez. Em vez de se expor à humilhação, decidiu que iria embora e não voltaria. Tomou uma decisão épica: mudar-se para São Paulo. A cidade grande a recebeu com um misto de desafios e surpresas. O ruído incessante e as luzes brilhantes a deixaram aturdida, mas também empolgada. Assim que pisou em solo paulistano, algo despertou dentro dela. Cláudia pôs as mãos à obra e a cada clique da câmera contava histórias de força, amor e superação. Mas Cláudia não parou por aí. Com tanta beleza ao seu redor, decidiu também fundar uma ONG que ensinava fotografia a mulheres em situação de vulnerabilidade. A satisfação de ver essas mulheres se redescobrindo por meio das lentes fez seu coração pulsar com alegria. Era o renascimento de uma nova Cláudia e o passado parecia se dissolver aos poucos. Enquanto sua vida profissional florescia, Cláudia começou a receber notícias sobre José e Ana Laura. Ele e sua madrasta agora enfrentavam suas próprias tragédias. Ao saber disso, um nó se formou em sua garganta. Cláudia não sentia mais raiva, mas sim uma curiosidade inquietante. O que teria acontecido com eles? A vida já não estava esfregando na cara dela a traição. Agora era como um eco distante. Num desses momentos de reflexão, ela percebeu que a verdadeira vingança não era atormentar os outros. A redenção surgia em recriar o próprio destino. Assim, Cláudia dedicou sua vida a ajudar outras mulheres a encontrarem suas histórias e a beleza na dor. Mas um mistério começou a pairar sobre sua nova vida. Algo do passado de José voltou a circular, envolvendo-o em uma trama obscura que poderia, sim, mudar tudo de novo. Como Cláudia lidará com esse novo desafio? O que essas revelações podem trazer ao seu presente? A história dela parece estar apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto Cláudia dedicava seus dias a tirar fotografias e a ajudar outras mulheres a se reerguerem, o mistério em torno de José lentamente começou a ganhar forma em sua mente. Não demorou muito até que ela recebesse uma notícia devastadora. Um amigo, um antigo conhecido que ainda estava em Ribeirão Preto, ligou para informar algo que deixou seu coração em pedaços. Cláudia, ainda com a voz suave, ouviu, mas a intensidade da revelação a levou a um estado de paralisia. José, ele está muito doente. Cláudia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Doente? Um misto de emoções a invadiu. Lamentação? Raiva? Preocupação? O que deveria sentir? Os médicos descobriram um câncer em estado avançado. O amigo continuou. Ele está em um hospital e a Ana, não sei como ela está lidando com isso, mas me disseram que ninguém foi visitá-lo. O nó na garganta a sufocou. A vida dela se desenrolara cheia de cores vibrantes, enquanto a vida de José mergulhava numa sombra densa. Um impulso crescente tomou conta de seu corpo. Era hora de enfrentar a realidade de sua traição, não para se vingar, mas para finalmente entender. E quem sabe encontrar um pouco de paz. Determinada, Cláudia fez as malas e partiu rumo ao hospital. A cidade grande desapareceu rapidamente em seu retrovisor. O caminho pareceu interminável. Sua mente girava em torno de 1000 pensamentos. As janelinhas da memória abriam e fechavam. Risos, brigas, momentos de carinho e a traição. O coração dela estava em um turbilhão. Ao chegar ao hospital, o cheiro de desinfetante a atingiu com força. Os corredores estavam silenciosos. Mas as vozes dos enfermeiros soavam como ecos distantes. Cláudia sentia-se uma intrusa. Chegou à porta do quarto de José e hesitou. O que ela ia dizer? Como iria encarar a dor que havia causado? E agora lhe era mostrada. Com um empurrão de coragem, abriu a porta. E lá estava ele, em uma cama de hospital, pálido e emagrecido, quase irreconhecível. O homem que antes exibia força e vigor, agora parecia uma sombra de si mesmo. O olhar que ele lançou para Cláudia era uma mistura de surpresa e insegurança. Cláudia, você? A voz dele saiu fraca. Eu soube, ela começou. Calma, apesar do turbilhão interior. E eu queria ver como você está. José a fitou, os olhos carregados. De emoção. Eu nunca esperei que você viesse, depois de tudo. Os rostos se aproximavam e a tensão se tornava palpável. Mas antes que pudessem trocar mais palavras, a porta se abriu abruptamente. Uma mulher entrou, cabelos desgrenhados, olhos grandes e desesperados. Era Ana Laura, com lágrimas nos olhos e um desespero no rosto. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Cláudia e Ana se encararam, o peso dos anos e da traição entre elas. Cláudia, Ana disse, a voz embargada. O que você está fazendo aqui? Eu vim ver o José. Cláudia respondeu sem saber se deveria estar ali, mas não conseguindo se afastar. Ana se virou para José. A expressão de brutal dor transformou seu rosto. Você não pode deixar isso assim. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Cláudia presenciava a cena, a confusão aumentando. As revelações estavam se acumulando e um nó de imenso horror formou-se em sua garganta. O que exatamente Ana estava insinuando? Sobre o que? José perguntou, quase em um sussurro. Ana hesitou, o peso das palavras prestes a ser solto.
Nesse instante, a respiração de todos foi suspensa, e com a frase que estava prestes a sair da boca de Ana, o passado, presente e qualquer chance de futuro se tornariam apenas uma miragem. Cláudia olhou para Ana e um calafrio percorreu sua espinha. Qual seria a verdade escondida por trás daquela traição? Qual era o segredo que poderia mudar tudo? A revelação estava apenas uma respiração de distância, e enquanto suas vidas se entrelaçavam novamente, o que aconteceria a seguir era um mistério absolutamente insuportável. Cláudia olhou para Ana, congelada no momento, o coração pulsando no peito, como se quisesse escapar. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. O olhar de José estava tenso, uma sombra de desespero em seu semblante pálido. Ana, José começou, mas ela o interrompeu, a voz embargada. Eu não sei como te dizer isso. O câncer é hereditário, Ana disse. E o ambiente pareceu ficar mais pesado ainda. Cláudia engoliu em seco. Hereditário? Sua mente se embaralhou. Os olhos de José se alargaram e um rastro de pânico tomou conta de seu rosto. Eu sei que você se lembra do meu pai. Ele também teve, Ana prosseguiu, suas lágrimas agora escorrendo livremente. A família dele já sabia e nunca me contaram. A culpa é deles, José. Ninguém sabia que eu era portadora e agora você está passando por tudo isso por minha causa. A sala estremeceu com suas palavras. Cláudia sentiu um nó se formar ainda maior em sua garganta. Como assim? O que Ana estava insinuando? Ela olhou para José, esperando uma reação, mas ele estava paralisado, absorvendo aquela informação devastadora. O tempo parecia ter parado. É mentira! José respondeu finalmente, a voz trêmula, fraca. Você não pode estar me dizendo isso agora, Ana. Você me traiu. E pior, está dizendo que a traição pode ter me matado. Ana olhou para Cláudia, um pedido de ajuda nos olhos. Não é só sobre nós, é sobre a vida, José. Você sabe disso. E eu não sabia, juro que nunca quis que isso acontecesse. Cláudia, por outro lado, sentia um crescente prazer pela rival, mas ao mesmo tempo, seu coração sangrava pela dor de José, o homem que, apesar de tudo, ainda foi parte de sua vida. O ambiente estava carregado de culpa e desespero, e a adrenalina disparava. Na verdade, José, você não é só vítima dessa combinação de genes aleatória. Você nunca levou a sério os exames de rotina, as consultas. Ana disparou, como um raio. Como você pode dizer isso? José gritou, subindo um tom de voz que ecoou na sala quase vazia. Você é tão culpada quanto eu. Cláudia ficou atônita. A tensão entre os dois era palpável, e ela não desejava estar no meio disso. Um barulho súbito a fez saltar. A porta do quarto se abriu com rapidez e a enfermeira entrou, mas sua expressão rapidamente mudou para perplexidade. Desculpe interromper, mas precisamos de você agora, José, disse a enfermeira. É uma situação de emergência. O médico quer falar com você. E antes que qualquer um pudesse reagir, José começou a vomitar. O corpo fraquejou enquanto ele tentava se segurar na cama. Cláudia deu um passo à frente, cheia de medo. Era como ver tudo acontecer em câmera lenta. A enfermeira correu. Ela gritou por ajuda e o caos se instalou. Enquanto as luzes da sala se tornavam borrosas e as vozes se transformavam em gritos urgentes,
Cláudia se sentiu mais perdida do que nunca. O que estava realmente acontecendo aqui? As revelações sobre a traição, a doença, a culpa. Agora tudo estava se entrelaçando numa tempestade caótica. Ela olhou para Ana, que estava em choque, se segurando na parede. Seu coração acelerou. O que se passava na mente da mulher que por um dia fez seu mundo desabar? Então, uma frase escapuliu da boca de Ana. José, você não é só meu amante! Você é! Você é! E os gritos da enfermeira ainda ecoavam ao longe. Mas as palavras de Ana pairaram no ar como um mistério insuportável. As revelações levavam a um burburinho de perguntas sem resposta. Cláudia se sentia em um labirinto sem saída, presa na confusão que se desenrolava à sua frente. O inevitável estava prestes a acontecer, mas em que viria a seguir? Cláudia olhou para Ana, congelada no momento, o coração pulsando no peito, como se quisesse escapar. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. O olhar de José estava tenso, uma sombra de desespero em seu semblante pálido. Ana, José começou, mas ela o interrompeu, a voz embargada. Eu não sei como te dizer isso. O câncer é hereditário, Ana disse. E o ambiente pareceu ficar mais pesado. Cláudia engoliu em seco. Hereditário! Sua mente se embaralhou. Os olhos de José se alargaram e um rastro de pânico tomou conta de seu rosto. Eu sei que você se lembra do meu pai. Ele também teve. Ana prosseguiu, suas lágrimas escorrendo livremente. A família dele já sabia e nunca me contaram. A culpa é deles, José. Ninguém sabia que eu era portadora. E agora você está passando por tudo isso e por minha causa. A sala estremeceu com suas palavras. Cláudia sentiu um nó se formar ainda maior em sua garganta. Como assim? O que Ana estava insinuando? Ela olhou para José, esperando uma reação, mas ele estava paralisado, absorvendo aquela informação devastadora. O tempo parecia ter parado. Mentira, José respondeu finalmente, a voz trêmula, fraca. Você não pode estar me dizendo isso agora, Ana. Você me traiu. E pior, está dizendo que a traição pode ter me matado. Ana olhou para Cláudia, um pedido de ajuda nos olhos. Não é só sobre nós, é sobre a vida, José. Você sabe disso e eu não sabia. Juro que nunca quis que isso acontecesse. Cláudia, por outro lado, sentia um crescente prazer pela rival, mas ao mesmo tempo, seu coração sangrava pela dor de José, o homem que, apesar de tudo, ainda foi parte de sua vida. A adrenalina disparava. Na verdade, José, você não é só vítima dessa. Thaís finalmente dispara tudo. Sim, foi avarezado dessa. Mas Ana tinha consciência disso. Combinação de genes aleatória. Você nunca levou a sério os exames de rotina, as consultas. Ana disparou como um raio. Como você pode dizer isso? José gritou, subindo o tom de voz que ecoou na sala quase vazia. Você é tão culpada quanto eu. Cláudia ficou atônita. A tensão entre os dois era palpável e ela não desejava estar no meio disso. Um barulho súbito a fez saltar. A porta do quarto se abriu com rapidez e a enfermeira entrou, mas sua expressão rapidamente mudou para perplexidade. Desculpe interromper, mas precisamos de você agora, José, disse a enfermeira. É uma situação de emergência. O médico quer falar com você. E antes que qualquer um pudesse reagir, José começou a vomitar. O corpo fraquejou enquanto ele tentava se segurar na cama. Cláudia deu um passo à frente, cheia de medo. Era como ver tudo acontecer em câmera lenta.
A enfermeira correu. Ela gritou por ajuda e o caos se instalou. Enquanto as luzes da sala se tornavam borrosas e as vozes se transformavam em gritos urgentes, Cláudia se sentiu mais perdida do que nunca. O que estava realmente acontecendo aqui? As revelações sobre a traição, a doença, a culpa. Agora tudo estava se entrelaçando numa tempestade caótica. Ela olhou para Ana, que estava em choque, se segurando na parede. Seu coração acelerou. O que se passava na mente da mulher que por um dia fez seu mundo desabar? Então, uma frase escapuliu da boca de Ana. José, você não é só meu amante. Você é! Você é! Sua voz tremia, mas agora tinha um tom urgentemente revelador. A enfermeira se afastou, deixando os três sozinhos, o ar carregado de suspense. Você é irmão de sangue, José. Seu pai era meu pai também. Cláudia quase desmaiou. O mundo dela pareceu desabar. O ar desapareceu de seus pulmões. Irmão? José e Ana? Uma traição ainda mais profunda. Algo que ninguém nunca poderia imaginar. Os gritos da enfermeira ecoavam ao longe, agora como ruídos distantes. A revelação era tão impactante que tudo ao redor pareceu desvanecer. José ofegou, os olhos arregalados, incapaz de processar. O quê? Ele balbuciou. Como você pode ser minha irmã? Você, ponto. Está louca? Eu sou. E você precisa acreditar em mim. Existe um teste de DNA e nossas mães nunca nos contaram. Elas estavam escondendo tudo. Ana implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Cláudia ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. A traição não era apenas entre eles, mas algo muito mais sombrio. Os laços de sangue cortariam todos os antigos ressentimentos. Como assim? E se tudo o que ela soubera se tornasse uma grande mentira? O que mais estava escondido nesta teia de segredos? E no canto da sala, a porta se fechou com um estrondo, fazendo todos pularem. O médico apareceu e sua expressão era claramente grave. José, precisamos conversar sobre a sua saúde. Você está em risco e há algo muito importante a ser discutido. As palavras pairavam no ar e Cláudia se sentiu presa em um pesadelo que se tornava mais profundo a cada momento. O que mais seria revelado? Alguma verdade oculta ainda poderia mudar irrevogavelmente o curso de suas vidas. A escuridão parecia se aproximar e os segredos apenas começavam a emergir. Enquanto as palavras de Ana ecoavam no ar, a tensão da sala era palpável. O médico, com a expressão séria, parecia estar prestes a dar uma informação crucial sobre a saúde de José. O silêncio que se seguiu era quase sufocante. Mas antes que ele pudesse falar, algo inesperado aconteceu. O monitor ao lado da cama de José começou a apitar rapidamente. Os batimentos cardíacos dele aceleravam. Um som frenético que deixou todos em alerta. José! Cláudia gritou, mas a sua voz mal soava em meio ao caos que se desenrolava. A enfermeira se apressou a checar os aparelhos. Os olhos de José estavam arregalados, cheios de uma mistura de confusão e medo. Não! O que está acontecendo? Ana choramingou, mão no peito, enquanto a enfermeira tentava acalmá-la. Precisamos de mais ajuda aqui! A enfermeira gritou, e logo uma equipe de médicos e enfermeiros entrou apressadamente. Cláudia se afastou, temendo a cena, seu coração batendo descompassado. Mas em meio ao tumulto, uma voz familiar cortou o ar. José! Não! Por favor!
Todos se viraram para a entrada do quarto. Uma mulher apareceu com aparência desabada, os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos. Era Sofia, a mãe de José, que ninguém esperava ver ali. Ela parecia ter envelhecido uma década em questão de dias. Eu não posso perder você, José. Eu não posso. Sua voz era carregada de desespero. O ambiente se tornara um turbilhão emocional. Você não é só minha mãe, José murmurou, sua voz quase inaudível. Você também não pode ser. Sofia caminhou até ele, tremendo, e qualquer pessoa poderia perceber a conexão inabalável entre mãe e filho. A situação já era complicada, mas agora um novo peso se instalava na sala. O que você quer dizer, meu filho? A indignação e a confusão misturavam-se em sua voz. Quando os olhares de José e Sofia se encontraram, veio a resposta. Um reconhecimento de algo que Cláudia não podia compreender. O silêncio se instaurou e a única coisa que se ouvia era o apito contínuo do monitor. Eu posso ser seu pai também. A declaração de Ana disparou como um tiro. O ar ficou pesado e ainda assim um silêncio aterrador reinou. Ninguém sabia como reagir. Como assim? Cláudia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ana não podia estar falando sério. Imprevistos pareciam se acumular, transformando o que era uma tragédia em um pesadelo absoluto. José olhou para as duas mulheres, horrorizado. Mãe, você nunca me contou. Como você pode ter escondido isso? As palavras dele eram um grito silencioso, cortante, a dor na voz deixando tudo ainda mais intenso. Eu tinha que proteger você, José. Eu não sabia como iria lidar com isso. Eu não sabia nem mesmo se era verdade. Sofia respondeu, lágrimas rolando pelo seu rosto. As revelações estavam se desdobrando e transformando tudo ao redor. Não, isso não pode ser verdade. Ana contestou, sua voz agora carregada de frenesi. O que você está dizendo, Sofia? Isso estraga tudo! Você não entende, Sofia gaguejou. Estava tudo escondido todo esse tempo. E você? Ana, você sabia disso? O choque no ar era tão denso que parecia quase palpável. Cláudia se viu paralisada, atordoada por tudo. A traição parecia ter moldes diferentes agora, enquanto cada palavra se desenrolava como um labirinto de segredos ancestrais. Hereditário, ele não foi só prejudicado por você. É algo muito além. A voz de Ana falhou. Nunca quis que isso acontecesse. E como um eco distante, a enfermeira entrou mais uma vez, com um olhar alarmado. Precisamos de todos vocês para sair agora. A situação do paciente é crítica. A equipe médica, já em estado de alerta máximo, começou a mover José. Mas antes que Cláudia pudesse reagir, a porta se fechou atrás dela e os gritos começaram a ecoar pelo corredor frio do hospital. A revelação que acabara de acontecer pairava no ar, enquanto Cláudia se sentia perdida. O que ela poderia fazer agora? José, Ana, Sofia, todos estavam entrelaçados em um drama explosivo que poderia muito bem mudar suas vidas para sempre. O que faria com que essas verdades emergentes se entrelaçassem ainda mais? A única certeza era a incerteza que agora dominava suas existências. E enquanto todos se afastavam, um pensamento ecoou na mente de Cláudia. O que mais poderia estar escondido, esperando para ser revelado? O alvoroço no quarto parecia um pesadelo. Cláudia, paralisada,
assistia a cena se desenrolar como em câmera lenta. Os gritos da enfermeira eram inconfundíveis. Enquanto José se contorcia, perdido entre dor e confusão, Ana, com o rosto pálido, se manteve ao lado dele, e Sofia, a mãe dele, apareceu como um espectro, seu olhar refletindo uma mistura de desespero e amor. Não, José! Você precisa se segurar! A enfermeira gritava, já cercada por uma equipe apressada, todos vestidos com uniformes brancos que pareciam flutuar no ar carregado de tensão. Mas antes que a equipe pudesse estabilizar a situação, algo sinistro aconteceu. Uma sombra se moveu no corredor e, de repente, a porta se abriu brusca e violentamente. Um homem entrou, apressado. Sua presença impositiva interrompeu o meio do caos. Ele estava ofegante, o olhar determinado. José! Ele gritou, e todos se viraram para ele expectantes. Eu sou Rodrigo, seu pai! As palavras caíram com um peso indescritível. O silêncio na sala se aprofundou, como se o tempo tivesse congelado. Cláudia sentiu o coração parar. O quê? Quem é esse? Uma onda de confusão a invadiu, e assim como uma peça de dominó que desencadeia uma série de quedas, seus pensamentos se espalharam, tentando conectar os pontos. Ana olhou para Rodrigo. O espanto em seu rosto era evidente. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Mentira? Rodrigo se virou para Ana com desprezo. Você sabe que estou dizendo a verdade. Eu tenho documentos, provas. E José? Você precisa ouvir isso. José, entre problemas para respirar, olhava para Rodrigo com os olhos arregalados. Eu não posso acreditar que você está aqui. Agora! Os batimentos de seu coração ecoavam mais rápido, o que só aumentava a agonia que ele já sentia. Sofia, em estado de choque, começou a se retirar. Como ousa aparecer aqui depois de tantos anos? Você não tinha o direito, Rodrigo. Sua voz estava repleta de uma raiva disfarçada de dor. Eu sempre estive aqui, apenas escondido. É tudo parte de um plano que arruinou tudo, Sofia. Rodrigo gritou, apontando para Ana como se ela fosse a responsável. Cláudia olhou para cada um deles, a confusão se transformando em uma tempestade de sentimentos. Ela não sabia quem eram aqueles personagens em drama, mas sentia que o cerne do mistério estava prestes a desmoronar. O ar estava pesado e cada um parecia uma peça tentando se encaixar. Espera, o que você quer dizer? Que plano? A curiosidade inadvertidamente escapuliu da boca de Cláudia e todos a encararam, furtivamente. Não podemos esconder mais. José, você corre perigo. A verdade por trás do seu câncer, não! É o que você pensa. Rodrigo continuou, sua voz intensamente carregada. Chega! José gritou, sua frustração se acumulando. Se você é meu pai, então por que não fez nada antes? Agora você aparece como um deus ex-máquina? Rodrigo não recuou. Porque eu não sabia. Se eu tivesse, poderia ter impedido. A culpa não é só sua mãe. É muito mais profundo. Enquanto Rodrigo falava, a janela da sala, que estava cenzida, se quebrou com um estrondo. Um vento forte invadiu o espaço, levando o ar e os papéis do monitor para longe. A equipe médica tentou controlar a situação, mas Cláudia olhou para fora pela janela e o que viu a fez gelar. Existia uma multidão agitada, pessoas correndo, um tumulto que chamava a atenção. O que está acontecendo lá fora? Ela murmurou. E todo o grupo virou os olhares para a agitação na rua. Um grito irrompeu da multidão, seguido por sirenes e flashes de luz azul e vermelho. Acidente!
Um caminhão desgovernado! Alguém gritou. E no instante em que a afirmação ecoou, a verdade se abateu sobre todos. As vidas de todos ali estavam prestes a se entrelaçar ainda mais em um emaranhado de segredos dolorosos. A vida de José, a traição de Ana e agora Rodrigo, o pai que surgiu do nada, eram apenas peças em um tabuleiro de xadrez que girava sem controle. Cláudia mal podia respirar. O que mais estava reservado para eles? Que segredos ainda estavam por ser revelados? E no meio de toda essa calamidade, com a verdade quase à vista, uma nova sombra pairava sobre o futuro. Uma pergunta ardente preenchia seu interior. Quem saberia se salvaria entre as ruínas que estavam prestes a brotar? O alvoroço no quarto parecia um pesadelo. Cláudia, paralisada, assistia a cena se desenrolar como em câmera lenta. Os gritos da enfermeira eram inconfundíveis, enquanto José se contorcia, perdido entre dor e confusão. Ana, com o rosto pálido, se manteve ao lado dele. E Sofia, a mãe dele, apareceu como um espectro, seu olhar refletindo uma mistura de desespero e amor. Não, José, você precisa se segurar! A enfermeira gritava, já cercada por uma equipe apressada. Todos vestidos, com uniformes brancos que pareciam flutuar no ar carregado de tensão. Mas, antes que a equipe pudesse estabilizar a situação, algo sinistro aconteceu. Uma sombra se moveu no corredor e, de repente, a porta se abriu brusca e violentamente. Um homem entrou, apressado. Sua presença impositiva interrompeu o meio do caos. Ele estava ofegante, o olhar determinado. José! Ele gritou, e todos se viraram para ele, expectantes. Eu sou Rodrigo, seu pai! As palavras caíram com um peso indescritível. O silêncio na sala se aprofundou, como se o tempo tivesse congelado. Cláudia sentiu o coração parar. O quê? Quem é esse? Uma onda de confusão a invadiu, e assim como uma peça de dominó, que desencadeia uma série de quedas, seus pensamentos se espalharam, tentando conectar os pontos. Ana olhou para Rodrigo. O espanto em seu rosto era evidente. Você tá mentindo! Isso não pode ser verdade! Mentira? Rodrigo se virou para Ana com desprezo. Você sabe que estou dizendo a verdade. Eu tenho documentos, provas. E José, você precisa ouvir isso. José, entre problemas para respirar, olhava para Rodrigo com os olhos arregalados. Eu não posso acreditar que você está aqui agora. Os batimentos de seu coração ecoavam mais rápido, o que só aumentava a agonia que ele já sentia. Sofia, em estado de choque, começou a se retirar. Como ousa aparecer aqui depois de tantos anos? Você não tinha o direito, Rodrigo. Sua voz estava repleta de uma raiva, disfarçada de dor. Eu sempre estive aqui, apenas escondido. É tudo parte de um plano que arruinou tudo, Sofia. Rodrigo gritou, apontando para Ana, como se ela fosse a responsável. Cláudia olhou para cada um deles, a confusão se transformando em uma tempestade de sentimentos. Ela não sabia quem eram aqueles personagens em drama, mas sentia que o cerne do mistério estava prestes a desmoronar. O ar estava pesado, e cada um parecia uma peça tentando se encaixar. Espera! O que você quer dizer? Que plano? A curiosidade inadvertidamente escapuliu da boca de Cláudia, e todos a encararam furtivamente. Não podemos esconder mais. José, você corre perigo. A verdade por trás do seu câncer não é o que você pensa. Rodrigo continuou, sua voz intensamente carregada. Chega! José gritou, sua frustração se acumulando. Se você é meu pai,
Então por que não fez nada antes? Agora você aparece como um deus ex-machina? Rodrigo não recuou, porque eu não sabia. Se eu tivesse, poderia ter impedido. A culpa não é só sua mãe. É muito mais profundo. E enquanto Rodrigo falava, a janela da sala, que estava sem vida, se quebrou com um estrondo. Um vento forte invadiu o espaço, levando o ar e os papéis do monitor para longe. A equipe médica tentou controlar a situação, mas Cláudia olhou para fora pela janela e o que viu a fez gelar. Existia uma multidão agitada, pessoas correndo, um tumulto que chamava a atenção. O que está acontecendo lá fora? Ela murmurou, e todo o grupo virou os olhares para a agitação na rua. Um grito irrompeu da multidão, seguido por sirenes e flashes de luz azul e vermelho. Acidente! Um caminhão desgovernado! Alguém gritou. E no instante em que a afirmação ecoou, a verdade se abateu sobre todos. As vidas de todos ali estavam prestes a se entrelaçar ainda mais em um emaranhado de segredos dolorosos. A vida de José, a traição de Ana. E agora Rodrigo, o pai que surgiu do nada. Eram apenas peças e um tabuleiro de xadrez que girava sem controle. Cláudia mal podia respirar. No meio daquele caos, uma mulher surgiu entre os espectadores na rua, gritando. Seus olhos estavam fixos na direção do hospital. José, eu sei, não é você. Não pode ser. O coração de Cláudia disparou. A mulher estava se aproximando e agora ela podia ver seu rosto. Era uma conhecida de Ribeirão Preto, alguém que sempre convivera com eles. Não! O que você está fazendo aqui? A mulher apontou para José com uma expressão de desespero. José, você precisa me ouvir. Eles estão vindo. Eles estão em busca de você. O pânico tomou conta da sala. Quem? O que você está dizendo? Cláudia gritou, sua voz ecoando pelo ar carregado de tensão. Então, como uma bomba prestes a explodir, as palavras da mulher saíram, cortando o silêncio. O seu câncer é parte de um experimento. Um experimento que envolve muito mais do que você imagina. Há pessoas que querem o que você tem. O ar ficou pesado. Cada um ali voltou sua atenção para José, que parecia ainda mais confuso. A revelação era devastadora e tudo começava a fazer sentido. Ou não. O que isso significava para eles? Quem seriam essas pessoas? E com esse novo elemento, Cláudia percebeu que tudo o que acreditava sobre o passado deles talvez fosse uma cortina para algo muito mais sombrio que ainda estava por vir. A pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram aqueles que agora faziam parte de sua vida e da vida de José? O alvoroço no quarto parecia um pesadelo. Cláudia, paralisada, assistia a cena se desenrolar como em câmera lenta. Os gritos da enfermeira eram inconfundíveis, enquanto José se contorcia, perdido entre dor e confusão. Ana, com o rosto pálido, se manteve ao lado dele, e Sofia, a mãe dele, apareceu como um espectro, seu olhar refletindo uma mistura de desespero e amor. Não, José, você precisa se segurar! A enfermeira gritava, já cercada por uma equipe apressada. O ambiente estava eletricamente cheio de tensão. A sensação de calamidade iminente pairava no ar. Mas antes que a equipe pudesse estabilizar a situação, algo sinistro aconteceu. A porta se abriu brusca e violentamente. Um homem entrou, apressado. Sua presença impositiva interrompeu o meio do caos. Ele estava ofegante, o olhar. Determinado! José!
Ele gritou, e todos se viraram para ele, expectantes. Eu sou Rodrigo, seu pai. As palavras caíram como uma bomba, rompendo o silêncio mortal. O tempo pareceu parar. Cláudia sentiu o coração parar. O quê? Quem é esse? Uma onda de confusão a invadiu. Ana pareceu esmorecer, suas feições se desvanecendo. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Ela exclamou, indignada. Mentira! Rodrigo se virou para Ana com desprezo. Você sabe que estou dizendo a verdade. Eu tenho documentos, provas. E José, você precisa ouvir isso. José, entre problemas para respirar, olhava para Rodrigo com os olhos arregalados de incredulidade. Eu não posso acreditar que você está aqui. Agora, Sofia, em estado de choque, começou a se retirar. Como ousa aparecer aqui depois de tantos anos? Você não tinha o direito, Rodrigo. Sua voz estava cheia de raiva e dor. É tudo parte de um plano que arruinou tudo, Sofia. Rodrigo gritou e a intensidade da cena cresceu. Cláudia estava alucinada, não sabendo a quem direcionar sua atenção. Que plano? A curiosidade escapuliu da boca de Cláudia, atraindo olhares furtivos. A tensão estava insuportável. José, você corre perigo. A verdade por trás do seu câncer é mais complexa do que você imagina. Rodrigo começou, sua voz carregada de urgência. Mas nesse instante, algo estrondoso sacudiu a sala, como se o próprio chão estivesse tremendo. As janelas se romperam. Um vento forte invadiu o espaço. E, o que mais importava, estava prestes a desmoronar. A equipe médica estava em alerta máximo. E Cláudia percebeu a janela quebrando em pedaços. Um grito irrompeu da multidão do lado de fora. E a atenção se voltou automaticamente para lá. Um caminhão desgovernado! Alguém gritou. Mas o que deveria ser só uma distração se transformou em um horror inominável. Um barulho ensurdecedor vindos dos corredores ecoou pelo hospital. Cláudia, com o coração na boca, virou-se. E o que viu a paralisou. Um grupo de homens armados irrompeu pela porta. É ele! Gritaram, apontando para José. O caos se instalou no quarto, a cena mudando drasticamente. Todo mundo estava em pânico. Não deixem ninguém sair! Um deles gritou, o som frio e ameaçador. Sofia empurrou Ana para o canto, tentando proteger a filha. Cláudia se viu em um dilema agonizante. E todos se moviam rápido demais, sem saber o que fazer. O que estava acontecendo? José, nós temos que sair agora! Rodrigo gritou, urgência ressoando entre os gemidos. A equipe médica estava perdida. Não sabiam como lidar. Eu não posso, eles estão atrás de mim. José sussurrou, agora pálido e em pânico. O olhar de todos se voltava para ele, enquanto os homens armados cercavam a sala. Você não pode nos levar! Ana gritou. O desespero tomou conta de todos, mas o mais assustador de tudo foi a expressão tranquila e vazia que emergiu no rosto de Rodrigo. Cláudia nunca tinha visto nada igual. Havia algo de terrivelmente frio e metódico em seu olhar. É tudo uma questão de família, ele murmurou, revelando um sorriso que não parecia humano. O mundo de Cláudia pareceu desabar de novo. O que você quer dizer? O medo encheu suas palavras, cada sílaba carregando o peso de um choque ainda maior. E enquanto as palavras saíam de sua boca, a verdade cruel desabou como um raio à sua volta, fazendo todos duvidarem do que realmente sabiam uns sobre os outros.
O que mais seria revelado? E o que Rodrigo realmente tinha a ver com tudo isso? A tempestade estava apenas começando a se formar, e a única certeza permanecia em suspenso. A vida de José e os segredos que surgiram estavam prestes a mudar tudo. O mundo ao redor parecia um borrão. A tensão enchia a sala enquanto os homens armados cercavam José. Cláudia podia sentir o aperto no peito. Cada batida do seu coração ecoava como um grito desesperado. Ana estava paralisada e Sofia, a mãe de José, olhava para Rodrigo como se ele fosse um monstro. O clima estava elétrico, uma tempestade prestes a estourar. É sua responsabilidade, Rodrigo! Ana gritou, mas seu olhar de desespero era direcionado ao homem na sua frente, que agora parecia mais uma sombra do que um pai. Os homens armados se moviam com confiança, como se fossem predadores prontos para atacar o líder deles. O homem de expressão dura e uma cicatriz que cruzava seu rosto apontou para José. Precisamos dele. É só um garoto, mas é um garoto valioso. Valioso? A voz de José tremia, e ele se virou para Rodrigo, a confusão estampada nas feições. Valioso como? O que vocês querem de mim? Pelas suas características genéticas. O homem respondeu, um sorriso cruel espalhando-se em seu rosto. Você não sabe que é único no mundo? Você pode ser a chave para o que procuramos. A imagem de um experimento cruel fez o estômago de Cláudia se revirar. Ela olhou para a equipe médica, paralisada, sem saber se deveria agir ou ficar em silêncio. Mas o que Rodrigo se preparava para revelar mudaria tudo. José, você não é apenas meu filho. Rodrigo disse, a voz tremendo. Você é resultado de um projeto de manipulação genética. Nós, sua mãe e eu, éramos apenas peças em um jogo muito maior. O choque atravessou a sala como um relâmpago. Como assim? José protestou, sua voz se elevando. Você está dizendo que eu sou um experimento? Sim, isso mesmo! Rodrigo respondeu, a tensão aumentando. Eles estão atrás de você, porque você é a única pessoa viva com essa combinação genética. Eles precisam de você para continuar com as pesquisas. A verdade foi como um soco no estômago para Cláudia. As relações estavam se distorcendo. A traição ganhou novos significados. A história não era apenas sobre desamor e vingança, mas algo muito mais obscuro. Todos estavam conectados de maneira que ninguém esperava. Vocês estão me dizendo que sou um cobaia? O desespero na voz de José rasgou o silêncio. Ele estava começando a entender o que todo aquilo significava. O nó na garganta de Cláudia apertou ainda mais. Precisamos sair daqui! A enfermeira, percebendo que a situação estava fugindo do controle, ordenou. Agora! Mas a palavra sair parecia tão distante. Os braços de um dos homens armados se esticaram, prontos para agarrar José, quando de repente um grito ensurdecedor cortou o ar. A porta foi arrombada e uma nova figura irrompeu na sala, com uma energia que parecia desafiar o caos. Pare! A situação não é o que vocês pensam. A mulher que entrou exibia um brilho inconfundível nos olhos. Era Gabriela, uma antiga amiga de Cláudia, conhecida por ter trabalhado em investigações ambientais. Ela tinha um ar de determinação que fez todos pararem. Gabriela, o que você está fazendo aqui? Cláudia exclamou, sem entender. José, ouça-me.
A mulher falou diretamente ao rapaz. Eles não estão contando a verdade. O que você é muito mais do que um experimento para eles. Você carrega segredos capazes de mudar tudo isso. Segredos? As palavras de José saíram como um sussurro. O peso da revelação estava começando a crescer. Eu não tenho tempo para explicar tudo agora, continuou Gabriela. Mas aqueles homens fazem parte de algo maior. Um projeto ilegal de manipulação humana baseado em antigas pesquisas que foram escondidas e... O quê? Rodrigo interrompeu, a raiva estampada em seu rosto. Você não sabe do que está falando. É tudo para o bem da ciência. Para o bem da ciência? Gabriela disparou, desafiando-o. Você está confundindo querer com dever. José é uma pessoa, não um objeto. Nesse momento, uma explosão tremeu o hospital. O chão pareceu se desestabilizar sob eles. O som do alarme tomou conta da sala. As luzes piscavam, enquanto a equipe médica e os homens armados se dispersavam em pânico. É a hora! Vamos, José! Cláudia gritou, segurando a mão dele. Mas enquanto todos se moviam, Gabriela enfrentou Rodrigo com um olhar desafiador. Nós não deixaremos você levá-lo. O que está por trás de tudo isso vai além de nós. Enquanto José hesitava, uma sombra passou pela sala e o burburinho do caos se acentuou. Cláudia sentiu que a verdade estava prestes a aparecer, mas ao mesmo tempo, tudo estava se desmoronando ao seu redor. O que mais ia ser revelado? E quem tinha realmente controle sobre tudo? O futuro estava nebuloso e a única certeza era que o caminho se tornava cada vez mais perigoso e incerto. A sala estava em caos. Os homens armados avançavam, cercando José. Cláudia sentiu o coração acelerar. O ar parecia faltar. O relógio pareceu parar, enquanto a tensão se intensificava. José, não! Ela gritou, estendendo a mão. Mas ele estava preso na confusão entre descobrir quem realmente era e essas novas ameaças. Você não sabe o que estão fazendo! Gritou Gabriela, desafiando o líder dos homens armados. Ele é uma pessoa, não um experimento. Vocês não podem levá-lo. O homem riu, um riso sombrio e cruel que reverberou pela sala. É exatamente disso que precisamos. Você não entende o valor dele. Enquanto o pânico aumentava, o som de sirene se tornou mais forte. Os gritos da multidão lá fora misturavam-se aos de desespero no quarto. Era uma corrida contra o tempo. Precisamos sair! Sofia exclamou, puxando Ana para fora, ainda em choque. Agora! Os homens começaram a se movimentar. Mas Cláudia não iria deixar que José fosse levado. Ela sabia que essa era a chance de lutar por ele. José, vem comigo! Ela gritou, sua voz firme, enquanto avançava para ele. Mas antes que pudesse alcançá-lo, a janela do outro lado estalou e se quebrou. Um grupo de policiais invadiu a sala, armas em punho, gritando ordens. Todos no chão, agora! O caos se transformou em uma cena de filme. Cláudia se jogou para o lado, puxando José com ela. A adrenalina corria por suas veias. Vamos! A equipe médica também se preparou para evacuar, enquanto os policiais confrontavam os homens armados. Disparos ecoaram e a sala explodiu em movimento apressado. Cláudia, José e Ana correram em direção à saída, com Sofia e Gabriela logo atrás. O som do confronto era ensurdecedor, mas eles estavam focados na liberdade. José parecia um pouco mais forte, seu olhar determinado. Preciso de respostas, ele gritou. Teremos tempo para isso depois. Cláudia respondeu, puxando-o pelos braços enquanto eles se dirigiam para o corredor.
Finalmente, eles conseguiram se juntar a outros pacientes e funcionários que estavam sendo evacuados. O ar fresco do lado de fora contrastou com o peso da tensão que ainda pesava sobre eles. Cláudia pôde sentir os músculos relaxarem um pouco, mas a batalha não estava nem perto de terminar. Enquanto agora se afastavam, com o hospital atrás, José virou-se, olhando para seus amigos e familiares. Precisamos descobrir toda a verdade, ele afirmou, a respiração ainda acelerada, mas clara. Sim, precisamos, Ana concordou, o rosto ainda pálido, mas determinado. E naquele momento de união, eles sentiam que a jornada estava longe de terminar. As perguntas sobre o passado e os segredos que uniam todos eles apenas começavam a surgir. Cláudia observou a multidão se dispersar. Cada pessoa tinha a sua própria batalha. Vamos enfrentar isso juntos, independentemente do que descobrir, ela disse, o olhar firme. E assim, enquanto se afastavam do hospital, a realidade de tudo que vivenciaram ainda pesava. Mas um novo laço estava se formando e a possibilidade de um futuro diferente começava a brilhar no horizonte. Eles não sabiam exatamente o que esperar, mas estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam. As respostas estavam por trás de cada esquina, e Cláudia sabia que a próxima etapa da história deles teria que ser escrita. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não esqueça de esmagar o botão de like agora! Isso ajuda muito o algoritmo a espalhar a palavra. E por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Queremos saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Junte-se a nós nessa jornada, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.